são para Jesus as nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de estarmos despertos e de podermos então praticar o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares, em nossos corações, nesse primeiro dia do ano de 2024. Nós vamos então dizer assim, lá do fundo do nosso coração: Jesus, Mestre de amor e de bondade, a Ti recorremos nesse instante, a Ti rogar que Tu sejas o intérprete dos nossos agradecimentos junto ao nosso Pai Celestial. Queremos Te pedir, Jesus, que Tu permitas que em Teu nome, que em nome de todo o bem, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por iniciado o nosso Evangelho dessa manhã, dessa segunda-feira, 1º de janeiro de 2024. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, bom dia! Atrasado porque eu perdi a hora. Dormi demais. Mas de qualquer forma, bom dia. E bom dia com Jesus. Olha que delícia. Meus irmãos, hoje teremos um evangelho um tanto ao quanto diferente. Isso porque estamos aí a comemorar o primeiro dia do ano de 2024. 1º de janeiro de 2024. E queremos então iniciar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus as bênçãos que recebemos no ano passado, no ano de 2023. Isso porque, afinal de contas, o ano não foi só de tristezas. Muitas coisas boas se nos aconteceram a cada um de nós. Eu tenho certeza de que todos nós, se quiséssemos fazer aqui um relato do que de bom nos aconteceu, gastaríamos um bom tempinho escrevendo tudo o que nós tivemos de bom. Todos os nossos momentos de alegria, de felicidades, não obstante termos tido também razões para ficarmos tristes. Mas, como nós sabemos, nós estamos num mundo de provas e de expiações. Então não é um planeta onde nós tenhamos vindo aqui com o objetivo de passear. Nós viemos aqui para expiar, para aprender, para ensinar e para se recuperar. Se recuperar das desditas cometidas. Eu, por exemplo, vou me dar como exemplo, se vocês me permitem, eu vou me dar como exemplo, para o ano de 2024, a primeira bênção que eu estou rogando ao Senhor da vida, mas que também depende de mim conseguir, e aqueles que convivem comigo lá no Centro Espírita Amor à Verdade e fora dele, e nas casas por onde nós andamos, vão poder testemunhar e também me ajudar. Se quiserem, é claro. Eu lancei como meta para 2024 esquecer essa coisa de ser neto de portugueses e parar de falar palavrão. Eu não quero mais falar palavrão. Eu quero que em 2024, no final do ano, quando eu fizer a minha análise, o meu inventário moral, eu possa perceber que eu não falei mais palavrão em 2024. Eu quero acabar com esse hábito nefasto que eu tenho de falar palavrões. Porque a palavra dita de maneira indevida, ela nos causa muito prejuízos. Nos afirma o próprio André Luiz, que é um dos patronos do nosso Evangelho. Então, eu estimo, meus queridos irmãos e irmãs,
que cada um de vocês também estabeleçam metas para esse ano, mas que não façamos aquelas metas, eu vou conseguir isso, aquilo, tanta coisa que nos faz daqui a pouco desistir. Vamos escolher aquela que mais nos causa danos e vamos tê-la como meta. A mim, o que está me prejudicando são os palavrões. Eu sinto que eu perco muito quando falo um palavrão. Então, eu quero acabar com... A minha meta é essa. O que vier no entorno, a gente vai aos poucos digerindo. Mas a meta é não falar palavrão. Se vocês quiserem aceitar uma sugestão, façam o mesmo. Designe uma meta. Aquela central. Tem a meta central e tem aquelas metas que são as laterais, aquelas que vão nos acompanhando no nosso dia a dia. Então nós poderemos, assim, termos um bom resultado. Eu estou pensando assim e eu vou procurar agir assim. E por que eu falei que os companheiros que estão comigo lá no Centro Espírita Amor à Verdade, fora dele, nas casas onde nós vamos, que quando eu falar um palavrão, me chame a atenção. Adilson, você prometeu que esse ano não ia falar palavrão. Como é que vai ficar isso? E aí eu vou cair de vergonha e certamente vão me ajudando a me redimir e a falar menos palavrão. Cada vez menos. Até chegar o momento em que eu possa dizer em 2024, eu deixei de falar palavrão. Isso vai me ajudar muito. Meus irmãos, nesse primeiro dia do ano, é dia de nós refletirmos e analisarmos tudo o que nós fizemos no ano passado. Eu sugeriria que pegássemos uma folha de papel, tracejássemos uma linha de cima a baixo e na esquerda colocássemos lá em cima 2023 e do outro lado 2024. E aí que nós fôssemos anotando nesse lado de 2023 tudo aquilo que nós fizemos de errado. Tudo aquilo que contrariou a lei divina. Porque onde é que está o certo e onde está o errado? O certo está quando estamos par e par com a lei divina. E o errado? Quando nos afastamos dela. Se nós não quisermos que a campainha da dor volte a tocar em 2024 para nós, façamos isso e vamos trabalhar para não cometer os mesmos erros. Porque o que nós mais fazemos, muitas das vezes, se não todos, mas uma parte de nós, é errar. É errar. A gente diz que eu não vou fazer e quando acaba de dizer, está fazendo. Queremos ver um exemplo? A falta de consideração com a companheira ou com o companheiro em casa. Nós não os respeitamos. Não, Adilson, eu respeito. Respeita? Então tá bom, beleza, que bom. Graças a Deus por isso. Mas aí você está lá no quarto e a companheira está lá na cozinha. E aí ela fala, fulano, não estou normal. E aí do lado de lá, o fulano responde, oi. Aí ela não ouviu, e aí pergunta, fulano. Aí ele já aumenta um pouco mais a voz. Se ela cair na besteira de tornar a chamar, não tiver a paciência de esperar que o companheiro se desloque de um lado para o outro, ele aí não grita, não fala, ele grita. Que é? Ah, meu Deus, tá surda? Olha de respeito aí. E quem de nós não fazemos isso? Tomemos cuidado, meus irmãos, porque isso vai nos acarretar dificuldades.
Quer ver uma coisa? Nós, quando estamos numa determinada conversa, temos um tom de voz. Mas é interessante que se um companheiro ou companheira nos discordar de nós, se ele ou ela discordar de nós aí já falamos mais alto. E se ele se atrever a pensar diferente de nós, se atrever a pensar diferente de nós não falamos mais alto não, nós gritamos. Eu já contei isso aqui uma ocasião, não sei se alguns companheiros que vão assistir o Evangelho hoje já ouviram, mas eu vou então pedir perdão e licença a eles para contar para aqueles que ainda não ouviram. Porque eu vou falar isso porque é o nosso meio, né? O nosso convívio. Daqueles que são espíritas, que nós temos muitos companheiros que não são. Mas os que não são espíritas levam isso para a sua religião, para o seu núcleo religioso, que é a mesma coisa. Numa casa espírita, num dia de domingo lindo, belo, ensolarado, reunia-se uma diretoria da casa para tratar de vários assuntos. E aí assunto vai, assunto vem, e aí surge aí uma discussão e um bate-boca. E ao final da reunião, quando todos iam saindo, os vizinhos estavam todos na porta. O que houve? Morreu alguém aí? Foi a pergunta feita. Tamanho o nosso desequilíbrio para tratar de assuntos que não sejam os do nosso interesse. Que em 2024, meus irmãos, nós aprendamos a conviver com as diferenças. Que nós aprendamos a entender que cada um de nós tem direitos a ter a sua própria opinião. E que no momento de votação, seja na casa espírita, no grupo social, aqui, ali ou acolá, numa reunião de família, quando nós não vencermos a nossa opinião, não for a vencedora, saibamos conviver em harmonia com aquela que foi, porque a que foi do nosso antagônico. Mas ele venceu, estou com ele. Eu não posso ficar contra ele porque ele ganhou, porque a minha opinião não foi eleita, não foi aprovada. Eu preciso ficar ombreado com ele. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. Então, meus queridos e amados irmãos, façamos isso. E vamos ter a certeza de ter um 2024 juntamente com os 3 S's da felicidade humana, que são saúde, primeiramente vem a sorte, né? Sorte, saúde e sucesso. E aí nós vamos então sermos felizes. Eu quero desejar do meu coração a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que não são e aqueles que são espíritas. Quero desejar, na verdade, para toda a humanidade encarnada e também desencarnada, votos honestos e sinceros de um feliz 2024. Lembrando-nos de que só depende de nós. Mas os meus votos são para que eu deixe de falar palavrão. E o seu? Se quiser, coloque no comentário para nos ajudar a enriquecer o nosso cabedal de conhecimento. Ok? Que tenhamos um ano novo repleto de paz, amor, harmonia, alegria, felicidade, tudo de bom, tudo de belo para nós e para todos aqueles que nos rodeiam, nossos vizinhos, de frente e fundo, lado a lado, de alto e baixo. Todos, todos, todos. Que a paz em 2024 possa reinar onde há a guerra, onde há o conflito. Que aqueles irmãos que padecem de todo tipo de padecimento sejam assistidos por Bezerra de Menezes,
sejam assistidos por André Luiz, que são os dois patronos do Evangelho de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Que todas as dores sejam acalmadas em 2024, se não sanadas. Que aqueles companheiros que não conhecem Jesus possam ter a oportunidade de conhecê-los. Que aquelas crianças órfãs possam encontrar alguém que as trate, que cuide delas, que leve para o seu lar. Queremos também, Jesus, te implorar que aqueles irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários e em seus leitos de dores, que eles possam ser assistidos por ti. É assim, Jesus, que nós te pedimos que nos permita que em teu nome, que em nome de Bezerra de Menezes e de André Luiz, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós interromper esse Evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, companheiros e companheiras, que tiveram a misericórdia de me ouvir. Votos para vocês de muita paz e um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muito, mas muito obrigado. Feliz 2024.